8h28, estamos de volta na manhã desta quarta-feira, já nos estúdios da Rádio 98 FM, o pré-candidato ao PSOL, à Prefeitura de Osório, professor, mestre e doutorando Vitor André. Muito obrigado, Vitor. A última vez que você esteve aqui já repercutiu bastante, né? E eu espero que a entrevista seja ótima, seja excelente. Inclusive, já tem 2 companheiros aqui que, inclusive, mandaram as mensagens, né? Vou abrir aqui na outra tela. Inclusive, a Marina Vargas, que é estudante filiada ao PSOL. Ela disse aqui, bom dia. Queria agradecer o espaço para diálogos e também agradecer ao Vitor por se disponibilizar a enfrentar a direita em Osório. Essa candidatura do PSOL fala muito sobre novos ventos para o município. Seria importante falar de Osório como uma cidade dos jovens, cidade universitária, mas que não pratica políticas públicas em prol desta temática. Também o Eduardo, que é o vice, que é o presidente do PSOL de Osório, também bom dia. Temos uma grave crise na educação municipal, situação preocupante em algumas escolas, como a José Paulo em Atlântida Sul. Quais seriam as soluções e propostas? 2 perguntas, né, 2 temas colocados por eles, né, que é importante, que estimula outros ouvintes a participarem sobre isso. Eu vou concordar com eles à educação de Osório. Ontem eu trouxe aqui o vereador Maico do Prado e ele teve a coincidência de chegar junto com o secretário na entrega de alimentos para as escolas do município de Osório. E que nós sabemos que no início do mês é tudo muito, muito bom. Mas a partir do 15º dia do mês, a demanda é maior e eles começam a fazer economia na merenda escolar. E isso nós não deveríamos ter nas escolas da rede municipal. Falta auxiliares de educação, falta monitores, falta professores. Eu não acredito que o município do tamanho de Osório, com mais de 50 mil habitantes, não abra um processo seletivo decente que não seja para auxiliar de educação infantil, mas sim para professores. Abriu para professor de geografia, abriu para professor de história, abriu para professor de matemática, letras, mas não abriu para pedagogo. Nós precisamos de professores de anos iniciais, inclusive tanto a Facos como a própria UERGS, todos os anos diversas turmas de professores se formam na UERGS, se formam no Instituto Federal e eles acabam tendo que ir dar aula em outros municípios, procurar outras cidades, porque não tem as vagas aqui em Osório. Por quê? Pela quantidade de escolas que nós temos, nós deveríamos ter uma qualidade boa no ensino, mas principalmente valorizar os profissionais. Boa essa projeção feita pelo Eduardo sobre a educação, e nós vamos falar sobre isso. Bom dia, Vitor. Obrigado mais uma vez por estar presente aqui nos nossos estúdios nessa manhã. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. É um prazer estar aqui novamente conversando comigo e com quem acompanha aí o programa. Inclusive também está com nós aqui. É interessante que o rádio consegue unir o esquerda com o direita, né? O nosso companheiro, o Cristiano Zatti, né? Está aqui nos nossos estúdios, que daqui a um pouco vai começar a apresentar o novo programa que iniciou a semana, essa segunda-feira, né? E pode debater com nós aqui também. Nós podemos vários assuntos, né? Principalmente para melhorias da nossa cidade. Bom dia, o Cris. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, o Vitor também. Tive o prazer agora de conhecê-lo pessoalmente aí, né? E importante esse debate, né? De forma saudável, de forma que a gente possa fazer com que o bem comum cresça, né? Isso é bacana, né? Independente dos posicionamentos políticos, o que se busca o bem comum é o crescimento da cidade. Então, que bom que tem pessoas novas surgindo, né, Rodrigo? Claro. E querendo ou não, o Rodrigo está sentado no meio, tá o Vitor do lado esquerdo e eu do lado direito da mesa aqui, né? Sem querer, acabou ficando assim. Mas, independente das ideologias, o que se busca realmente é nós fazermos com que a cidade ela mude o que nós temos hoje posto. Ao longo das últimas décadas, né, desde 16 anos de PDT, agora 3 anos e pouco de MDB, a cidade acabou ficando muito parada no tempo. Então, novas ideias, novos pensamentos. Eu vejo pessoal aí, o pessoal do PCdoB, o Eduardo, que você acha que é o Rupental, né? Isso, Rupental. Também bem ativo, né? Uma pessoa bem ativa também na comunidade. Do PSOL, né? Professor da escola rural também, se eu não me engano, né? Acho que é, né, Vitor? Ele dá aula no Prudente. No Prudente?
Bacana, então assim, isso biólogo, é bacana. né? Biólogo, sim. É bacana Tanto ele ver. como a Mariana também é bióloga, né? Marina, A Marina Marina. A Marina. Que bacana ver bacana o crescimento, então parabéns ao Vitor também se colocar à disposição da comunidade para fazer crescer aí a política de Osório. Parabéns. Obrigado, Cristiano. Realmente, eu sou uma pessoa que eu prezo muito pelo debate, né? Eu sempre digo que é no coletivo, no acumulado de ideias, de posições que a gente consegue crescer e desenvolver ideias realmente produtivas, né? Então, toda discussão, independente de a gente estar discutindo com pessoas que já pensam mais ou menos como a gente, ou estar discutindo com pessoas que pensam de forma completamente diferente, ou muito diferente em alguns pontos, eu acho que isso sempre ajuda a nós mesmos a afiarmos mais as nossas ideias, né, a embasarmos mais os nossos argumentos, e também as pessoas, né, que vão escutando e vão podendo ter também, fazer o seu próprio filtro, né, o que serve, o que não serve, como me identifico mais ou menos, né, mas realmente, eu acho que um grande ponto, assim, é que esteja no lado que estiver, quem quer que seja na cidade, o objetivo tem que ser promover uma cidade mais democrática, uma cidade com a população participando das decisões, uma cidade que seja voltada para as pessoas, né? Eu acho que isso é uma coisa que faltou nos últimos anos, nos últimos governos que a gente teve aí, faltou colocar as pessoas no centro da decisão, né? Sim, parabéns. Inclusive, eu falava ontem com o vereador Maico do Prado aqui, que se houvessem já os vereadores, os 13 vereadores ou os 11 vereadores na última eleição, a professora Isabel, né, do PT, completamente antagônica ao meu pensamento de direita, seria eleita. E eu acho favorável, enriquece o debate democrático. E isso é importante ter. Só um lado no poder, um lado de pensamento, não existe debate, não existe democracia. Então é isso que a gente se busca aqui na cidade, busca no Estado e na nação, que nós tenhamos a liberdade de debater, de conversar de forma educada. Isso aí, né? Que bacana, que pena que nem todos agem assim, né, Rodrigo? Seria um debate muito mais enriquecedor para a cidade, né? Com certeza. O que existe hoje é tudo imediato, né? Querem fazer coisas para as eleições. O próprio caso do hospital, queira ou não queira, é uma projeção política, né? Foi o que aconteceu com a UPA, né? E se tira foto, faz aquele auê todo, se manda emendas, mas é tudo imediatista, não é algo a longo prazo, né? Você vai colocar todo, que nem o Dr. Marco Pereira colocou ontem, você vai colocar toda a história que mais de 70, 90 anos tem o Hospital São Vicente de Paulo, a Associação São Vicente de Paulo, vai tudo ser arquivado, vai ser queimado, vai ser jogado, vai ser esquecido, né? Eu não sei se vocês concordam comigo que tudo hoje em Osório, tudo é imediatista. Se faz para agora, resolve agora o problema ali. Estourou um cano da antiga Corsan, que hoje é privatizada, tapou, arrumou, melhorou, beleza, continua a vida, mas daqui a pouco volta o mesmo problema, né? É sempre assim. Né? Medidas paliativas. É, né? Paliativas, não existe algo concreto que tu vai fazer e que isso vai se tornar lei e vai durar. Eu pego exemplos de outros estados, outros municípios, Gramado, você pega exemplo de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves tem um polo estudantil muito grande, inclusive, para informação dos nossos ouvintes, e eu acho que o André sabe, e o próprio Cristiano também sabe, nós temos os campos, né, dos institutos federais. Mas a reitoria do Instituto Federal fica em Bento Gonçalves. É a única reitoria dos ensinos públicos. Da URGS fica em Porto Alegre, da própria Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, da UERGS, fica em Porto Alegre, mas dos institutos federais fica no interior, fica em Bento Gonçalves. A reitoria do Instituto Federal do Rio Grande do Sul fica em Bento Gonçalves. Mas eles são organizados lá, são muito bem organizados, a cidade é muito bem organizada, principalmente nessa área da educação, é um dos temas proposto aqui pelo Eduardo, que a gente pode já começar a debater sobre isso. Resolve você abrir X escolas, resolve em partes, mas se não tiver o material humano, não resolve. Se você tiver monitores, se você não tiver professores bem qualificados eles são, mas se não tiver professores bem remunerados, isso não vai resolver. Se você não tiver um transporte de qualidade, isso não vai resolver. Se você não tiver uma merenda de qualidade, isso não vai resolver. Você vai só encher salas de aula, mas na prática esse conteúdo, esse aprendizado desses alunos que vão sair para o mercado de trabalho,
trabalho realmente estão bom? É isso que nós devemos pensar, né? E devemos pensar o primário, que o município está responsabilizado pelos anos iniciais, né, André? Na verdade, né, Rodrigo, assim, eu acho que o grande problema que a gente tem, não só aqui na gestão municipal, né, esse é um problema, na verdade, da política, olha, até para fora do Brasil, né, é um problema da política moderna, digamos assim, é que o planejamento saiu de cena, né. Hoje, tu tem, os governos, eles agem muito mais no gerenciamento das coisas, né, então é tudo bem imediato, é tudo para o prazo de um mandato. E aí o planejamento ele sai de cena. Então, está faltando planejadores dentro dos órgãos públicos, né, dentro dos governos, para fazerem essas decisões de longo prazo, né, esses projetos que possam trazer um retorno no longo prazo. Vai demorar às vezes para chegar a esse resultado, né, desejado? Talvez demore um pouco, porque justamente quando tu planeja, tu sabe o que tu está fazendo para 1 ano, para 5 e para 10. Mas tu já tem resultados que tu vai conseguindo ter no curto prazo, que é o gerenciamento que tu faz do dia a dia das escolas, né, do secretaria, enfim. Então, uma coisa não elimina a outra, né? Planejar não significa que tu vai abandonar o gerenciamento, o dia a dia. Dá para fazer as duas coisas. Tu tem que ter pessoas que planejam e pessoas que gerenciam. É isso que precisa ter. Em relação à educação aqui no município, né, eu tenho procurado conversar com várias pessoas, né, pessoas da educação municipal, pessoas que trabalham nas escolas. E assim, tem uma queixa meio geral, né, que a gente tem observado, que é um número muito alto de alunos, né, um número acima do planejado, acima do esperado, e que isso acaba gerando dificuldades no dia a dia das escolas. E aí, como tu falou, né, começa o mês, o alimento está todo certinho, vai chegando pro meio, final do mês, não tem mais. Por que está faltando? Porque está planejado um número, mas está sendo executado um número maior. Então tem mais do que foi planejado. De novo, falta pegar, fazer um pente fino, ver qual é a real demanda que está tendo na educação municipal, para daí identificar precisamos de tanto. Hoje está sendo insuficiente. O que precisa mais? Além de alimento, precisa de mais pessoas para trabalhar, precisa de mais profissionais da educação. Também eu tenho recebido assim, alguns comentários, né, dessas pessoas que trabalham aí nessa área, de mobiliário já deficiente, de equipamentos que estão... por exemplo, uma colega lá relatou que na escola em que ela trabalha, eles estão tendo dificuldades até com o fogão, que é um fogão já muito velho, precisando de manutenção, e aí não se dá nem a manutenção e nem se adquire um equipamento novo. E tem que dar conta de todos os preços de parar a merenda para os estudantes que estão lá. Sabe, tem coisas assim que não fazem sentido, porque daí não tem o planejamento e nem o gerenciamento do dia a dia está sendo feito mais, tu entende? Então tem alguns problemas que estão sendo bem crônicos, né, no município. Até ontem, quando eu anunciei lá nas minhas redes que estaria aqui hoje, eu abri uma caixinha lá para sugestões, né, de temas, de perguntas, enfim. E aí uma pessoa que também trabalha em escola municipal me questionou assim: tu sabe dizer, ou tu poderia perguntar, na verdade, tu poderia perguntar no ar pro secretário de Educação por que ele mandou tirar os pneus e as árvores e as flores que tem na escola? Eu não sei. Agora, eu queria entender, realmente, isso é uma coisa que chama atenção, né, Rodrigo? Isso é curioso. Por que estaria sendo um foco numa questão de flores plantadas no pátio da escola, ao invés de estar cuidando das coisas que realmente estão faltando, né? Exatamente, Então são coisas assim, né? E isso é uma questão que quem vive o dia a dia desses lugares, né, Rodrigo? Essas pessoas, elas sabem exatamente o que está acontecendo. Então essas pessoas precisam ser ouvidas, né? O Vitor e inclusive o Cristiano Zatti vão concordar comigo, né? Nós temos aí o PP. E não é que eu tenho implicância com o PP, com dia eu vou receber uma notificação extrajudicial me processando com relação ao PP. O PP tem meia dúzia de gato pingado que cabe numa Kombi, isso é verdade, eu consigo provar. Mas o PP está no governo, passou lá desde a época do Jorge Dariva, passou pelo Alceu Moreira, passou pelos 8 anos
16 anos do PT, e o PP está frente a essa secretaria da educação. Daí tu vai ver que são as mesmas figurinhas carimbadas que coordenam, são do setor pedagógico, coordenam a questão da manutenção, inclusive mandaram tirar as árvores. Escola tem que ter árvores, gente, tem que ter sombra. E esses pneus aí é questão de recreativo para as crianças. É claro que hoje, questão da pandemia, provavelmente ele vai usar essa desculpa. Se tu cobrar, ele vai usar essa desculpa. Devido à pandemia aí do mosquito da dengue, né? Da dengue foi tirados os pneus. Talvez use essa desculpa. Mas tem coisa muito mais importante. Tem infiltração, tem salas de aulas que não são sendo usadas porque tem infiltração, a rede elétrica já não está funcionando mais. Tem escolas que o Jorge Dariva inaugurou. Olha como o Jorge Dariva faleceu há mais de 40 anos atrás e as escolas estão aí porque foram muito bem construídas. Depois o Romildo fez algumas, o Alceu, se eu não me engano, fez duas ou três escolas, agora não me lembro mais, mas sei que o Romildo fez mais escolas assim, mas não houve manutenção nesse sistema todo, né? Mas essas figuras que hoje estão tentando voltar ao governo deveriam dar chance para outras pessoas com novas ideias. Por que não colocar por exemplo, o Cristiano é apto no setor pedagógico, tem novas ideias para trabalhar lá no setor pedagógico da Secretaria da Educação. Talvez não faltasse a metade da merenda no meio do mês, dia 15, não servisse somente bolacha e Nescau para as crianças. Talvez não tirasse as árvores em volta das escolas. Por quê? Porque tem um novo coordenador pedagógico que tem essa visão, que tem em vista nisso, né? O que não está acontecendo, né? Você, por exemplo, você poderia ter uma outra visão sobre isso, né, o André? O problema, assim, tu mencionou, vou puxar esse fio ali desde onde tu falou, né? A questão do PP, que vem participando de todos os governos e tal. Bom, o PP não participa de todos os governos à toa, né? Não é de graça. Não é de graça que ele participa de todos os governos, né? Lá pelo amor dele, ele paga gasolina todo mês, levanta, liga seu carro, vai trabalhar. Não existe. Exatamente. Então, assim, recebe por isso. O que a gente percebe, e não é uma prática só agora do Roger, isso já acontece desde sempre aqui, e não só em Osório, também não é uma exclusividade aqui do município, é que muitos cargos, e muitos dos cargos importantes, estratégicos dentro da gestão municipal, eles não são colocados à disposição de pessoas com capacidade, com conhecimento, com uma visão que converse com aquela realidade que a pessoa vai trabalhar. Eles são colocados por questões puramente políticas, é pagamento de dívida política. Então, assim, tu me apoiou, ou tu vai me apoiar, tu vai ser o meu voto de decisão dentro da Câmara de Vereadores, do teu partido, quantos cargos tu quer para isso? E assim, tu estabelece uma base para aprovar os teus projetos. Esse também é um grande mal da nossa política, né? Assim, do nosso modelo político, né? Uma parte da política é isso, né? Infelizmente é negociar, é sentar numa mesa e dizer, vocês estão com a gente, não estão? O que a gente pode fazer? E acaba tendo esses loteamentos de cargos, né? Mas até isso, Rodrigo, teria solução. Se fosse colocado uma prioridade na capacidade que tem no conhecimento da pessoa. É o PP que vai indicar tantos cargos aqui dentro do governo? Beleza, vai ser o PP, mas quais são as pessoas? Qual é a ligação da pessoa X com o cargo Y? Para que eu possa identificar se é coerente ou não. Se não é coerente, não tem. Então, sabe assim, se esconder atrás dessa questão política para dizer que não dá para fazer nada, também isso é bobagem, né? Se tirou de Osório tinha, e era democrático isso, escolher seu diretor. E hoje não. Hoje o prefeito escolhe o diretor da escola. Antes, mesmo tendo uma eleição bem acanhada, mas tinha o diretor, que era escolhido pelos discentes, era escolhido pelos alunos, era escolhido pelo corpo lá da escola, no geral, né? A rede comunitária fazia essa escolha dos diretores. Até isso tiraram. Mas então, Rodrigo, é isso que eu venho falando. Por favor, isso? Tirar, por exemplo, que a comunidade escolha o seu próprio diretor que vai administrar a escola? De forma alguma. Sabe, quando a gente fala, às vezes a gente é meio taxado assim, né, de radicais, ou que estão criando um problema onde não tem. Quando a gente fala que Osório está deixando de ser uma cidade democrática, isso faz parte do que eu estou dizendo. Quando eu digo de colocar as pessoas no centro do poder de decisão do município, essa é uma das coisas.
a população poder escolher o conjunto de pais de uma escola e poder escolher quem vai ser o diretor da escola que seu filho está estudando, isso é democracia. Sim. E isso é um pequeno detalhe, mas que tem um valor, que tem uma importância. E isso, né, como tu mesmo está relatando, isso vai sendo tirado, como várias outras coisas. A gente tem obscura a forma como funcionam os conselhos no município, por exemplo. Como é que o cidadão comum faz para participar de um determinado conselho? Como é que ele sabe quem representa ele, ou quais são as instituições que estão representadas em cada conselho? Isso é obscuro, isso não é divulgado, a prefeitura não avisa das reuniões, não é transmitido. Hoje já tem tecnologia para transmitir uma reunião ao vivo, por que não é? Por que essas coisas não são publicizadas e mais ainda, por que não são chamadas as pessoas para fazerem parte, aumentar os conselhos, dar mais voz às diferentes esferas da população? Temos diversos assuntos. O Cris quer fazer uma pergunta antes de fazer o intervalo? Não, claro, que assim, por exemplo, a questão do PP, por exemplo, né, se iniciou na fala do PP. O PP... ele não tem a Secretaria de Educação em Osório, vamos deixar isso bem claro, né? O PP ele tem uma participação no governo ad eterno, inclusive, deixa eu até deixar registrado. Foi indicado pela maçonaria, então. Só se foi pela maçonaria, mas não, ele não é do PP? Quem? O Dilson não. O Dilson não tem partido. O Dilson trabalhou há anos com o Romildo Bolzan, depois foi com o Abraão um tempo, depois foi agora com o próprio Roger, mas ele não é filiado, tanto que se buscou a filiação dele, me lembro disso. Ele falou, não, se eu tiver que me filiar, eu não vou. Me lembro disso. Mas, em relação ao secretário Dilson, eu tenho também, embora o respeite muito, eu tenho alguns pontos que eu não concordo com a forma de ele atuar. Eu vejo, por exemplo, cidades como Imbé, Tramandaí, vamos mais para cima, Alvorada, outras cidades tiveram, por exemplo, implantação de uniforme escolar, de distribuição de material escolar para os alunos. E se antes a desculpa era que Imbé era uma cidade pequena e por isso era fácil distribuir material escolar para uma cidade para poucos alunos, Alvorada vem para falar o quê? Que tem 3, 4 vezes mais alunos que Osório. Então, são questões que eu não concordo na forma de encaminhar algumas questões, e isso eu deixei claro desde 2021, quando em 2020 eu trouxe até o próprio deputado Tenente Coronel Zucco para Osório, para nós trazermos para Osório também uma possibilidade de uma escola cívico-militar. Por que não? Né? Assim como eu sou favorável, e agora o Estado recebeu mais 5 ou 6 institutos federais, eu acho que quanto mais melhor. E vai receber mais 2. Não, são mais. São mais? São mais. Ah, tá. Lá em Bento Gonçalves tinha anunciado que seriam 2, né? São 5. São 5, né? É. E aí, por que não? Essa escola cívico-militar, ela viria lá para o bairro, lá para Medianeira, para ter uma segurança maior para os alunos estudarem, terem um desenvolvimento melhor escolar. E não houve um andamento dessa pauta. Investir na pesquisa, né, Cristiano? Então tem tantas demandas. Nós vemos, às vezes, a gente perdendo tempo com o que não deve. Essa questão de material, de merenda escolar faltar, é uma questão de organização, de prevenir, de pensar lá na frente, de fazer um cronograma daqui 6 meses, daqui 8 meses, daqui 10 meses. Porque a gente sabe que o aluno come. Tem alunos que só comem aquele lanche da escola. Cristiano, que sai de casa sem comida, e aí vão comer bolacha na escola. Verdade. Se nós desafiar aqui agora, por exemplo, ó, me mande uma foto do cardápio escolar, qualquer escola. Nós temos aqui Oswaldo Amaral, nós temos lá o Leonel Brizola, nós temos o Major, nós temos, não vou me lembrar de todos, 16 de dezembro, né? Se nós desafiarmos agora, me mande uma foto, com certeza uma merendeira vai mandar uma foto, está nos ouvindo, vai nos mandar uma foto, colar chocolate com bolachinha. E isso não é legal, não alimenta o aluno, como você disse. O aluno precisa de substância para poder aprender, né? Não vai ter condições de parar e de trabalhar o intelecto, porque não tem uma alimentação adequada. A gente sabe que tudo passa por aí. A região Nordeste, por exemplo, que é antigo problema na região Nordeste, né? Por falta de políticas públicas. Lá o aluno tem um desenvolvimento mais fraco do que outras regiões, por conta da falta de capacidade alimentar. Isso tudo já é endêmico no Brasil. Isso precisa encerrar. Esses direcionamentos de indicações de direção, elas têm que acabar, né? E, infelizmente, parece que não tem essa vontade política. Agora, essa semana, o presidente Lula indicou uma direção para a Petrobras fora da linha que deveria indicar. Antigamente, na época do Bolsonaro, também isso tem que acabar.
Se nós formos pensar em cargos técnicos, vamos pensar de cargo técnico, mas não porque alguém de um partido A é melhor do que alguém que tem, por exemplo, um doutorado ou é um doutorando. Dá essa possibilidade dele pelo menos tentar. Sim. Não deu certo, tira e bota outro. A gente estava falando do Instituto Federal, sistema de educação, nossa, nós vamos amanhã toda aqui, mas só para nós finalizar. Os institutos federais têm os mesmos problemas também, são indicações que vêm lá de cima. O reitor, figura maravilhosa, o Júlio, que é o reitor hoje dos Institutos Federais do Rio Grande do Sul, é uma indicação política. Não há uma eleição, não existe. Os colegas ali fazem uma eleição, mas quem dá o canetaço final, sai uma portaria, é o presidente Lula, o ministro da Educação. Os pró-reitores também a mesma coisa, a indicação do reitor que foi colocado pelo presidente ou pelo ministro da Educação. Deveria mudar isso, deveria ter uma eleição para esse tipo de situação. Antes de finalizar, antes do bloco, ontem estava ouvindo a entrevista, gostou muito, mandou um abraço para você, inclusive ele quer vir aqui no estúdio, né? Doutor Balaguesa, ele tem um nome Doutor completo. Balaguesa, grande abraço. César Balaguesa. Luiz César Balaguesa, exatamente. Ele estava ouvindo o programa, ele achou que o Marco falou demais. Falou e não deixou do falou. Tava nervoso, Marco. O Marco estava nervoso, né? Inclusive, ele ouve a rádio, um bom dia para ele, né? Bom dia, doutor Balaguesa. Ele está saindo, tive a oportunidade de encontrar ele, mandou um abraço para você, que disse que escuta a Rádio 98 FM. Deixa eu fazer um intervalo, está com nós o pré-candidato à Prefeitura de Osório, Vitor André, pelo PSOL, e nós vamos falar depois do intervalo de um tema muito interessante com relação à questão do meio ambiente. Não saia daí, tem mais informações nessa manhã. Participa aí, 998029803, é o WhatsApp da 98 FM. Pode ser mensagem de texto, você pode ligar. Aqui na rádio você fica à vontade, é uma rádio democrática. De quarta-feira, estamos no meio da semana, 51 998029803, para você interagir, mandar o seu WhatsApp, participar ao vivo aqui nos estúdios da Rádio 98 FM. Nos estúdios está o pré-candidato do PSOL à Prefeitura de Osório, o doutorando, mestre e professor Vitor André, e nosso colega o Cristiano Stenzari está aqui nos nossos estúdios. Nós estamos fazendo algumas perguntas, né? Te colocamos numa enrascada aí, dois entrevistando aí, fica ruim, né? Um de direita, outro do centro, né? Apesar que eu vou mais para a esquerda, né? Mas tô no centro. Eu sou esquerda. Sou mais da esquerda. Tô brincando. Aqui eu tô no centro, né? Aqui onde eu estou sentado, tô no centro. Mas o Cristiano levantava no bloco anterior uma situação bem interessante que a gente pode também debater antes de entrar na questão do meio ambiente. Dessa renovação, né? É necessário de termos nomes como o Cristiano candidato a prefeito, ter um nome como você candidato a prefeito, né? Nós estamos falando aqui de pré-candidatos. E tem novas ideias, projetos novos, né? Inclusive com a parceria com outras pessoas de outras cidades. Eu citava aqui Bento Gonçalves. Só para vocês são novos, eles são bem mais novos do que eu. Pouca coisa, mas são novos. Em 1982, o município de Rio Grande existia um projeto bem interessante que Jogue Limpo com Cassino. Esse mesmo nome que Osório hoje usa, né, que é Jogue Limpo com Osório, já existia. Inclusive eu tenho um folder, uma revista lá guardada nos meus arquivos, Jogue Limpo com o Cassino. O pessoal ia para a praia e lá tem um acesso, conhece bem lá o cassino, né? O pessoal entra de carro, praticamente eles deixam na beira da areia ali, mas quase dentro do mar ali. Sim. E o problema sério é que não tinha lixeiras para as pessoas colocar aquele palito de picolé, a embalagem do picolé, que é bebida, que seja, né? Antigamente não tinha a cerveja em lata, mas tinha a cerveja em vidro, né? E houve-se uma campanha muito forte naquela época, o André, e o pessoal resolveu a questão. Em 1982 já tinha então o Jogue Limpo com Cassino. E outros municípios foram repetindo. Esse modelo que existe hoje em Osório é uma cópia lá de Joinville. Esse modelo que tem aqui no município de Osório. Não sei como é que está o projeto hoje, né, que eu não tenho acompanhado.
Até poucos dias o Verdinho era o coordenador. Provavelmente ele sai candidato a vereador, alguma coisa assim. Deve mudar o coordenador do Jogue Limpo em Osório. O Plotter foi coordenador também, teve outros coordenadores aí. Mudou muito, mudou bastante. Mas não teve um servidor, um técnico que ficasse especificamente cuidando lá da questão do meio ambiente. E o que falta, né? O Mirim, meu amigo, gente boa, mas ele é de uma outra área, não está ligado à questão do meio ambiente. Precisa-se ter biólogos, precisa ter pessoas, que nem a universidade que formou uma quantidade enorme de biólogos. Não o ex-secretário de meio ambiente do município de Osório, que era biólogo, eu estava numa outra rádio, mandei ele rasgar o diploma porque ele disse que a questão da poluição da Lagoa dos Barros tinha a ver com os caminhões de dejeto que durante a madrugada passavam e largavam na Lagoa dos Barros. E isso nunca aconteceu, né? Inclusive foi provado depois pelo Instituto Rio Grandense que faz pesquisa, né? Pela URGS, né? O laboratório da URGS provou que não era questão de dejetos, mas sim um problema de falta de chuva. Tinha estação de tratamento de esgoto, de afluentes, que larga boa parte, quase que de 70% a 80% na Lagoa dos Barros. Então precisa ter pessoas competentes nesses lugares para tratar desses assuntos, né? As poluições das nossas lagoas. Você trouxe um tema outra vez muito interessante, a questão do acesso também. Hoje se cria muito condomínios em Osório e está tirando o acesso da população para esses locais, tanto em rios e até mesmo das lagoas, né, Vitor? O Osório vem passando por um processo acelerado e cada vez mais intensificado, e esse governo do Roger foi, então, assim, aquilo que o ex-ministro Salles falou naquela reunião ministerial, foi, assim, parece que o lema que o Roger adotou aqui para a questão do meio ambiente em Osório, né? Ele abriu a porteira, né? Porque a gente tem 12 condomínios na lei, tá? Aprovados, tá? Existem 12 decretos aprovando a construção de condomínios na lei municipal. 6 deles aconteceram só agora nos últimos anos, tá? Então, assim, é acelerado o processo de condominização em Osório. Isso é bom ou ruim? Aí existem vários aspectos a serem considerados, mas vamos pegar uma questão, assim, básica, tá? A natureza, ela está sendo vendida, né? A natureza está sendo colocada à venda em Osório para as incorporadoras, para as construtoras, né, colocarem seus projetos ali urbanísticos no mercado. Quando fazem isso, eles estão se aproximando demais da área de lagoa, área de preservação, inclusive, que foi flexibilizado na legislação federal, foi deixado a cargo dos municípios legislarem sobre isso, e a lei municipal de Osório retirou. Assim, quando a legislação federal tornou um pouco mais... deixou para o município legislar sobre os limites de construção à margem de lagoa, né? E aí o município de Osório, sabendo da sua riqueza natural, sabendo da importância das suas lagoas, ao invés de pegar e enrijecer um pouco, né, dificultar um pouco essa aproximação da urbanização das suas lagoas, da sua maior riqueza natural, o que Osório fez? Removeu completamente os limites que existiam antes na lei. Então, assim, a legislação federal diz que é o município que tem que estabelecer o limite e o município decidiu que não tem limite nenhum. E aí a gente está vendo coisas assim, ó. Alguns dias atrás tinha máquina naquele condomínio ali na ponta da Lagoa do Peixoto, acho que, se eu não me engano, ali é o condomínio Nau, né? Que estava com uma retroescavadeira modificando ali a saída do canal que liga ali o Pinguela ao Peixoto. Estavam ali fazendo um paisagismo naquele canal. Na legislação anterior eles não poderiam estar fazendo, mas como foi removido qualquer limite de respeito à natureza, isso é feito. Aí, assim, a pessoa que é leiga, e não tem problema nenhum em ser leigo nesse assunto, né? Ele é um assunto realmente que demanda um tempo de aprendizado, de estudo. Mas a pessoa que é leiga pode achar assim, tá, mas qual é o problema? Estão aterrando ali os juncos, estão aterrando o banhado. Só que a gente tem um ecossistema super complexo e único no mundo. O ecossistema do litoral norte, ele é o único no mundo. Não existe uma configuração tal qual a nossa em nenhum outro lugar do planeta. E essa cadeia ecossistêmica que existe aqui, ela depende de todos os organismos vivos que fazem parte dela. E tem espécies de moluscos, de invertebrados, que precisam
do banhado para poder se reproduzir. Então, quando a gente olha assim, é só banhado, é só o avanço da lagoa, a terra aqui não vai interferir na lagoa, isso aqui é só a cheia da lagoa. Não, não é. Aquele banhado faz parte do ecossistema do litoral norte. E essa falta de visão, de dar importância para essa questão da natureza, isso está evidente nesse último governo. Evidente, escancarado. Inclusive o Roger, não muito tempo atrás, fez vídeo comemorando mais um condomínio autorizado a ser construído em margem de lagoa. Assim, eu entendo, né, que a construção civil é uma mola importante, a gente tem que achar formas de gerar emprego na cidade, aproveitar as oportunidades que existem de trazer desenvolvimento, crescimento econômico, as pessoas precisam trabalhar. Se Osório está sendo um lugar de interesse para investimento, para vir morar, que maravilha, vamos trabalhar em cima dessa realidade. Agora, nós não podemos simplesmente liquidar com a nossa natureza, ou liquidar partes da natureza achando que ela não faz parte do conjunto e comemorar isso ainda achando que está fazendo uma grande coisa. Não, desculpa, não está. Além disso, além dessa questão do impacto ambiental, a gente ainda tem essa questão do cerceamento do acesso. Porque daí a gente tem os campings que foram construídos, foram colocados em uma infraestrutura municipal, né, com dinheiro público, se torna uma concessão e aí a partir dali tu tem que pagar para entrar, para usar. E aí entram vários outros problemas, porque, assim, mas se tu for a pé, tu não paga. Ah, legal, né? Por exemplo, na Lagoa do Peixoto, se tu for a pé, tu não paga. Mas como é que tu vai a pé? Como é que tu sai da cidade, pega teus filhos e vai lá na Lagoa tomar um banho? Ou tem Osório na linha de ônibus que atende aquele lugar? E piorou mais ainda agora com a Torres Car saindo do mercado. Saindo do mercado, mais essa novidade. A Torres Car é da São José, não, desculpa, um abraço pro meu amigo André Rocha. A Torres Car é da Transflor. Não, é? Sim. É o mesmo grupo? Sim, mesmo grupo, Transflor. E aí tu não tem um serviço de transporte público que leve as pessoas da cidade para as prainhas. Se tu for no teu carro, né, enfim, tu vai ter que pagar para entrar num lugar que já é público. E aí a desculpa da prefeitura não temos dinheiro para manutenção, não tem dinheiro para cortar grama e cuidar do banheiro. Mas daí para fazer o asfalto ali que serviu os novos condomínios que estão saindo ali na ligação, né, entre a rodovia de Osório e a BR-101, para fazer o asfalto ali, dinheiro tinha. Então, assim, é muito evidente que Osório, né, esse governo, tem um foco muito importante, que é na elite. E, assim, não pode ter elite em Osório? Não pode ter pessoas ricas morando em Osório? Óbvio que podem. Não tem nenhum problema. Agora, nós temos que conviver em sociedade de forma que o rico não se aproprie das riquezas que são públicas, do bem público que é a lagoa, em detrimento do acesso do pobre, da pessoa comum da cidade. E isso é inadmissível. Essa é uma das pautas principais que a gente tem. Claro, a gente ainda está conversando, discutindo, montando plano de governo, mas essa questão da preservação ambiental, dos limites para a construção civil em Osório. Não é acabar com a construção civil, é estabelecer limites, tá? O acesso das pessoas, a gratuidade no acesso e aumentar a área de infraestrutura pública para as pessoas terem acesso. Por exemplo, nós temos a prainha lá na Lagoa da Sinha, que não tem infraestrutura nenhuma. E poderia ter. Lá é um lugar super acessado, um lugar que as pessoas gostam, os osorienses buscam lá para lazer, e lá não tem uma infraestrutura, não tem nenhum banheiro público. Então, são coisas que a gente precisa fazer e isso está nas nossas pautas como prioritárias assim, para o município. Se me permite, assim, claro. só para a gente dar uma aclarada, assim. Por exemplo, acesso às lagoas, né? Vamos lá. Quem pensou em deixar um acesso às lagoas para a população foi o Eduardo Renda, há muito tempo atrás, né? Agora, inclusive, está falando agora no Fora do Ar, estive lá visitando ele ontem, está melhorando, graças a Deus. Um abraço à família do Eduardo Renda, ao Bruno Renda, família. E ele pensou, vamos deixar um espaço de acesso à população, porque não se tinha esse acesso. Quem é que estava fechando os acessos às lagoas quando começou a exploração das áreas populacionais em Osório? Foi o governo de esquerda, desculpa, foi o governo do PDT. Então nós pensarmos que agora tem uma questão envolvendo elite, não, pelo contrário. O desenvolvimento ele é necessário, ele é preciso, mas, vamos lá, tem que haver realmente responsabilidade. Nós tínhamos, por exemplo, na gestão anterior do governo, anterior ao Eduardo, ao Roger, e eu não estou aqui fazendo uma defesa do Roger, eu tenho meus pontos atrás com ele, tá ok? Mas nós tínhamos uma política ambiental
que assoreou a Lagoa do Marcelino por conta da poluição. Não se permitia tirar o junco, o matinho, ele não se permitia tirar porque ia ferir o ecossistema. Mas ao mesmo tempo que não se permitia tirar, as tartarugas que queriam vir para desovar não conseguiam acesso até até a lagoa, a beira da lagoa, porque não conseguiam vir, não conseguiam chegar, tinha toda uma dificuldade, lixo, poluição. Assoreou tanto que aquela passarela que tinha ali embaixo tinha cavalo pastando, porque assoreou pela poluição. O governo anterior que colocou a estação de tratamento de esgoto lá no lado da Lagoa dos Barros, um sistema fechado, onde nós tínhamos lagoas de sistema aberto, colocaram lá no sistema fechado. A estação de tratamento está há 10 anos parada por conta de uma política que colocou aquilo lá, não se sabe por quê. Já sabe que, por exemplo, os canos acabam tendo que subir, porque é uma área que tem um aclive, força mais o motor, onera mais a população. Isso foi colocado lá. Então essas questões não envolvem, é que tu falou do Salles, né? Por isso que eu estou mencionando essa ideologia. A questão nós temos que ter pensamentos de acesso público, sim, mas também entender que o desenvolvimento ele é necessário e ele tem que ser sempre bem-vindo. Nós temos um empreendimento particular que está sendo realizado na Lagoa do Horácio. Qual é o alvo daquele empreendimento, da Lagoa do Horácio? É a população classe média baixa. Porque e isso eu falava com um empreendedor que está lá falando, olha, o valor, um dos corretores, o valor de mensalidade para aquisição de um terreno é para o açougueiro, é para o padeiro, é para a pessoa que às vezes não tem mais condições, porque infelizmente, por conta do crescimento que Osório teve na época da eólica, da Petrobras, inflacionou os terrenos, inflacionou tudo aqui em Osório. Então lá vai ser possível novamente a aquisição de um terreno, de uma casa própria, de uma construção pela Minha Casa Minha Vida, lá na Lagoa no Horácio, próximo de uma área de lagoa, próximo de uma área de acesso público, onde vai ser permitido que a população tenha acesso às lagoas. Então isso tem que se buscar, agregar e privilegiar todas as fases, as classes, independente se é classe elite, se é classe baixa, mas permitir que a população tenha assim acesso. Hoje, eu vejo com preocupação isso. Eu passo, por exemplo, lá, quando a gente vai para Capão da Canoa, é condomínio atrás de condomínio. E às vezes só tem uma ruela simples, cheia de muro dos lados, para chegar até a beira da praia. Isso tem que ser pensado pelo gestor público e tem que ser prevenido. Nós não podemos ter somente isso, temos que ter praça. Agora vai sair aqui um condomínio próximo aqui da Estrada do Mar, aqui no acesso, na alça de acesso, e já se pensou, deixa uma parte aberta, porque ali vai ser um bairro planejado, mas com praças, com área de lazer, área de esportes, que isso, infelizmente, Osório peca. Nós vemos aí a Praça das Carretas, nós temos a beira do Marcelino, com uma infraestrutura deficitária desde quando começou, não se buscou formas de mudar isso. Eu tinha um olhar para aquele matagal, e eu não sei se o Vitor concorda ou não, aquilo ali eu não acho que é uma área de preservação de estudo, aquele matagal que tem do lado ali do Prudente, ali para mim é uma área de uso de drogas, de atividades sexuais, e assim a gente vê que ali a área que deveria ser usada melhor, talvez para o ensino, não é. Porque ali até mesmo tem perigos de assalto ali naquela área de noite. Então nós temos que pensar Osório para que ela possa desenvolver. Do contrário, a gente vai ficar preso às vezes umas políticas ambientalistas, me desculpa, mas uma política que vem para barrar e não para tentar fazer com que a cidade cresça. E aí nós vamos ver, por exemplo, os jovens saindo fora de Osório. Hoje as pessoas me dizem assim, Zarte, eu não tenho como meu filho ficar em Osório porque não tem futuro. Porque a cidade ela está dando Pará, Capão voou, Tramandaí, Imbé voou, Torres está enorme, e as pessoas têm que sair para ter um ensino superior, para buscar um curso superior. Então eu vi com bons olhos, por exemplo, curso de medicina, mas nós temos que pensar Osório ao longo dos próximos 30 anos. Se nós pensarmos de forma imediatista, como tem sido feito nos últimos 25 anos, Osório, infelizmente, vai andar para trás. Mas aí a gente tem que considerar também outras questões, né? Porque Porto Alegre, região metropolitana, por exemplo, durante muito tempo foram lugares de oportunidade. As pessoas não precisavam sair de Porto Alegre porque não tinham oportunidade, elas ficavam lá. Aliás, as pessoas iam de outros municípios para Porto Alegre porque lá teria oportunidade. O que está acontecendo agora que saturou completamente aquela infraestrutura urbana? As pessoas estão saindo de Porto Alegre. Porto Alegre está tendo decrescimento populacional, a região metropolitana está perdendo população e nós aqui estamos ganhando população. Por que o litoral ganha população? Por que o litoral é a região que mais cresce no Rio Grande do Sul em termos de população?
porque aqui a gente tem uma qualidade de vida que não existe mais em outros lugares saturados. Agora, se a gente transformar o nosso litoral numa mini Grande Porto Alegre, numa mini região metropolitana, ou quem sabe, né, com o futuro aí, 30, 40, 50 anos, quem sabe se torna uma região realmente metropolitana, a população tendo no ritmo que tá bom. Se o litoral crescer no ritmo de Imbé e de Capão da Canoa, a gente em 40 anos aqui tem uma população exorbitante que não cabe no nosso território. Isso, aliás, é uma questão, né? Por exemplo, Xangri-Lá tem passado por isso, tentando fazer modificação de plano diretor, autorizar a construção de edifícios mais altos, assim, usando o discurso do desenvolvimento, de que não podemos perder a oportunidade, mas existem estudos científicos, engenheiros, biólogos, enfim, geólogos, que comprovam que existe um limite de ocupação urbana, existe um limite de uso do solo, e muitos lugares estão extrapolando esse limite. Daí depois se criam artificialidades para compensar, que saem mais caro do que o que a natureza oferecia, entre aspas, gratuitamente. Então isso também tem que ser considerado. Em relação ali ao que Só parênteses, a questão de Porto Alegre. Quem é que saiu de Porto Alegre e foram para onde? Dados corretos já. As pessoas saíram de Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, São Leopoldo e foram para os condomínios. Então esse crescimento populacional se deu porque as pessoas saíram de um apartamento e foram para uma casa de 3, 4, 5 milhões. Então as pessoas que estão vindo para a praia são as pessoas de alto poder aquisitivo. Também tem pessoas que estão vindo por falta de oportunidades. Por exemplo, nós temos aí uma demanda tremenda, cada vez crescente, da Vila Verde em Atlântida Sul, uma pauta que infelizmente vai sendo sempre empurrada de um para outro, né? Mas nós temos, então, esse crescimento se deu por isso também, porque as pessoas fugiram da pandemia, né? E a pandemia serviu de vértice para isso, para que nós tivéssemos um crescimento no litoral. Só esse parênteses, porque virou em condomínio, e isso também não é bem-vindo. É bom, tem mais segurança. Infelizmente, a política pública hoje é de insegurança. Nós temos cada vez menos acesso à segurança, seja particular, seja segurança pública. A polícia cada vez mais está se aposentando e as pessoas estão procurando cada vez mais condomínios com medo de ser assaltado, com medo de ter aí uma violência na sua família, então estão buscando áreas fechadas. E, infelizmente, estão se fechando em guetos novamente, como antigamente já aconteceu. Isso traz diversos problemas, né? A gente pode entrar na questão da segregação da cidade, da ruptura da malha urbana, das conexões entre as pessoas, entre os lugares, né? Existem, assim, se a gente quiser entrar nessa discussão do que é um condomínio para uma cidade, a gente vai achar inúmeros problemas. Sim. E algumas coisas, sim, também são positivas, né? Como, por exemplo, uma melhora na qualidade, por exemplo, da segurança das pessoas que estão ali dentro. Mas a gente tem, quando pensa na cidade, né? Quando a gente ali projetando um governo municipal, a gente tem que pensar em todas as pessoas, né? E aí essas são as pessoas que estão dentro dos muros e as pessoas que estão fora desses muros também, né? Então isso tudo tem que ser muito bem considerado, e a própria natureza, para que a gente não acabe em nome de uma possibilidade de progresso ou de um suposto progresso, colocando fora uma base que é a nossa vida no litoral, que é a nossa paisagem, que é os nossos recursos, são os nossos recursos naturais. Isso a gente não pode abrir mão. Aliás, só para fazer um parênteses aqui, né? Existe na lei municipal que regulamenta os condomínios, a lei, se eu não me engano, é de 1989, e ela prevê que os condomínios que fossem construídos em Osório deveriam oferecer um acesso, uma faixa de 10 metros, para que as pessoas pudessem ter, os que fossem construídos à beira de lagoa, deveriam permitir um acesso para as pessoas. Essa lei, ela nunca foi revogada, essa lei não foi alterada, ela continua lá. Se tu entrar lá no portal das leis municipais, ela está lá na íntegra, ela não tem nenhuma alteração. Mas nenhum condomínio que foi construído recentemente em margem de lagoa oferece uma passagem para as pessoas chegarem ao bem público. A Fernanda está perguntando aqui, Vitor, você como pré-candidato do PSOL à Prefeitura de Osório, ela está muito preocupada, né? Recentemente foi nomeado um novo secretário de Desenvolvimento Econômico, eu não sei se mudou a secretaria, mas é turismo junto. Juventude. Juventude, né? São duas secretarias. Hoje Osório já há anos só tem a política do entretenimento, né? Mas não tem a política do turismo, né? Não há possibilidade do seu governo, né? Poderia-se ter uma pasta específica ou separadas essas pastas que tratassem sobre turismo, que produzisse pelo menos uma placa,
que produzisse, por exemplo, criasse algum evento, criasse, gastronômico para o município de Osório, para eventos, criasse um calendário de eventos, é carnaval, é festa de metade de ano, é festa lá, sei lá, de São João. Ela está fazendo essa pergunta assim, teria algum plano nesse sentido, uma vez que a prefeitura nos últimos anos tem nomeado somente pessoas que fazem eventos, mas não fazem turismo? Essa é a pergunta dela. Muito boa pergunta, inclusive naquela caixinha que eu abri lá no Instagram, também o Matheus Junge, secretário lá em Torres, colocou assim também essa questão, né, de como um ponto importante da gente abordar, né, de Osório ser turístico, né, se é turístico ou não. Assim, ó, eu não tenho dúvidas que Osório é uma cidade com um potencial imenso para o turismo, né? Nós temos uma diversidade de paisagens aqui que permitem muitas formas de atividade turística, né? De novo, né? Eu sempre vou fazer esse reforço porque é a realidade que a gente está vendo hoje, né? Com o devido cuidado, né? Também não dá para explorar turisticamente até tu esgotar aquilo que tu tá oferecendo, né? Então, com os devidos cuidados, mas sim, Osório tem um grande potencial. Essa questão, né, de ter alguém focado, cuidando da parte turística de Osório, está dentro do nosso planejamento. Como eu disse, a gente ainda está discutindo as propostas, né, montando um plano de governo, mas sim, uma reforma administrativa está prevista por nós, né? Nós entendemos que é necessário fazer uma separação de atividades para que as pessoas que vão trabalhem com um foco, com recursos, com uma estrutura adequada para poder focar naquilo que é mais urgente. E sim, o turismo é uma questão que a gente separou, deixou à parte, porque a gente entende que é necessário uma atenção especial para esse tema. Ontem eu conversava com a Ivone Ferraz, ela é presidente da Associação dos Bares, Restaurantes e Similares do Litoral Gaúcho e também é gerente de 2 redes hoteleiras, tanto em Gramado, né, aqui no Rio Grande do Sul, como em Santa Catarina. E ela, eu pincelei ali, fez um recorte bem interessante da fala dela, de que o litoral gaúcho ele está sempre pensando na questão de eventos nacionais, tipo balonismo, tipo Páscoa, Natal, Ano Novo, Carnaval, mas não tem algo como a Serra Gaúcha, por exemplo, que movimenta o turismo o ano todo, como Santa Catarina, na parte serrana de Santa Catarina, faz isso o ano todo. E outros municípios também de Santa Catarina. E ela vê isso muito de uma forma negativa, né? Porque nenhum prefeito, ela disse assim, nenhum poder público, nenhum desses prefeitos, secretários, eles não têm um calendário. Se hoje tu bater na porta de uma prefeitura e chamar um secretário, secretário, qual é o calendário de eventos? Ela disse que não encontra. Então ela tem essa dificuldade desse diálogo com os secretários, essas pessoas ligadas a essas pastas, porque não tem esses eventos. O Osório já teve alguns eventos assim de médio, grande porte, bastante significativos, né, no passado, e que foram abandonados, assim, e até estive conversando na semana passada com um amigo ali da Ácio, né, aproximando também essa discussão, entendendo quais são as demandas do pessoal do comércio, né, da cidade, do pessoal ligado à indústria também, e aí tocamos nessa questão dos eventos, né, das feiras, enfim. A gente teve aqui muitos anos atrás a Expo Verão. O Rodrigo é capaz de lembrar, o Cristiano eu não sei se chegou, morava aqui. Não morava Japão, aqui. Né? A gente teve a Expo Verão, te lembra? Verão, sim, claro. Expo Verão. Festigula. Festigula, exatamente. Eu não sei como é que está atualmente a questão da festa do peixe frito de Atlântida Sul. Terminou, Acabou, né? Então, assim, nós temos várias coisas que já foram feitas, algumas com mais ou menos erros, mas muitas iniciativas foram feitas. E, assim, a gente vê que as pessoas, elas sempre participaram, né? A Expo Verão foi um evento muito grande, teve participação de muitos empresários, teve visitação bem intensa nos dias do evento. Foi um momento bem legal. E foi né? Aquilo poderia ter sido repetido, porque geralmente a primeira ainda tu tá começando a tornar conhecido o evento, depois tu vai conseguindo acrescentar melhorias e as pessoas vão se acostumando a ter aquele evento no seu calendário também, né? Então, assim, a persistência às vezes parece que não existe aqui. E resgatar essas atividades,
outras atividades culturais também, né? Que a gente tem inúmeras questões aqui da nossa recultura que poderiam ser mais valorizadas, estabelecer eventos focados, né, nessa cultura litorânea, por exemplo, né? Nós temos aqui em Osório, né, os moçambiques, nós temos essa cultura de música praieira, tem vários grupos culturais, né? Em Cidreira, por exemplo, tem um grupo muito forte que mantém viva essa questão dessa tradição da música litorânea, e isso a gente não vê, não é dada ênfase, né? Eu tive uma banda de rock, né, no tempo da juventude. E para mim tinha cara de pagodeiro, não acha, Rodrigo? Não, banda de rock. E participou do Calimar, né? Participei do Calimar, do Prudente em Sol, do Rural in Concert. Acabaram todos esses eventos também. Todos os eventos, é isso aí. Tinha o Festival do Rock das bandas lá das Lago. Tinha o Heraldo Juninho organizou um dos últimos, se eu não me engano. Tinha. O irmão do Roger, o Carlo Capucci, ele organizou acho que 2 anos aqui, o Rocktoberfest, que era um evento de rock em outubro, né, uma festa também, que também teve bastante participação, as pessoas gostaram da atividade, mas parece assim que as coisas elas vão sumindo, porque se não tiver uma pessoa que faça e ela esteja disposta a fazer nos próximos anos, não há um movimento do poder público em incentivar que aquelas coisas aconteçam, né? Então isso também precisa ser resgatado. Os festivais de música das escolas, festival de teatro, a gente ainda tem o da Rural, mas eu acho que isso poderia ser ampliado para as outras escolas. Uma coisa que quando eu tinha banda, assim, era a nossa necessidade, era ter um lugar para a gente poder ensaiar, um estúdiozinho, e instrumentos musicais. Porque a gente gostava de música, a gente tinha banda, mas os nossos instrumentos não eram instrumentos para um ensaio. Eu tinha um violão que não tinha ligação elétrica, então eu tinha um violão para tocar em casa, não tinha violão para ensaiar com o resto da banda. O baterista que a gente tinha, né, no começo da banda, ele não tinha bateria, ele sabia tocar, ele, né, fazia aula, mas ele não tinha o instrumento para tocar, né? Então, assim, para a alegria dos vizinhos, né? Porque bateria não é um instrumento fácil de tocar. Não, com certeza. Mas tu entende, assim, por que não? Mas isso é uma coisa que não existe. Exatamente, é uma coisa que não existe. Por que a gente não pode fazer? Por que a gente não pode inovar e criar um estúdio municipal para as bandas iniciantes ensaiar com a infraestrutura, com o estúdio, com os instrumentos? Claro, né, acompanhado, monitorado aquilo, com agendamento de horário, como as quadras esportivas, por exemplo, né, que tu vai lá, o ginásio, tu quer jogar no ginásio, tu faz o agendamento. Não pode ter um estúdio com todos os equipamentos para tu poder praticar com a tua banda, ensaiar, te preparar, e uma agenda... E uma casa de cultura, né? Casa de cultura. A casa de cultura é essencial. É a velha promessa, né? Nós tínhamos vários espaços sendo prometidos para casa de cultura. Primeiro seria ali onde vai ser o Sesc agora, que finalmente essa novela da doação, do empréstimo do terreno para o Sesc acabou, mas tinha um outro espaço que era na subida, não sei que nome daquela rua ali, que é uma avenida que tem só cavalo pastando no mato, no gramado ali perto da onde era o Mercado da Bela, na Rua da Lagoa, ali bem na esquina, descendo um pouco, entre o JC subindo, agora o novo JC, esqueci daquela avenida ali. Ali é Marcílio Dias? Não é Marcílio ali. Aí o Delfonso? Aí o Delfonso Lopes, né? Ali tem uma praça que era para ser uma projeção de ser ali a Casa de Cultura. Seria ótimo tirar do centro, levar para o bairro, né? Sim. E morreu o assunto só na promessa. Eu vejo isso, Vitor, com um olhar assim. Eu estava para assumir a pasta da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento lá em 2020 para 2021. Eu estava com reuniões em Brasília sendo marcadas para trazer dinheiro, porque não tem. É uma pasta deficitária. O orçamento para o ano, se não me engano, é 150 mil. Não se faz, aliás, 1.500.000, não se faz nada. Então, assim, só de rodeio, porque parece que turismo em Osório é só rodeio, se investiu R$1 milhão e o restante, e o resto do ano. Então, nós temos que pensar ao longo do ano atividades que favoreçam e tragam esse incentivo à cultura da juventude. Nós temos aí expoentes do teatro. O Heraldo Juninho, por exemplo, que eu acabei de mencionar, ele participou de novelas da Globo, ele tem uma vivência teatral linda e foi pouco explorado ao longo dos últimos, não só 3 anos, mas ao longo da época desde o PDT. Então nós vamos ver assim que a gente tem que pensar Osório como pontos de incentivo à permanência do jovem e incentivo à cultura. Nós vemos, por exemplo, o turismo. Lá em 2020 eu falava, Osório tem tudo, não oferece nada.
Nós temos uma rica, uma vista privilegiada, um turismo aqui de contemplação fantástico. Por que não explorar melhor isso aí? Claro, com responsabilidade, mas trazer possibilidades que a cidade possa viver o ano inteiro. O Largo do Estudante, que agora vai passar por uma reforma, tem ali um palco. Eu fico falando para as pessoas, por que não permitam que os jovens, que as pessoas venham tocar durante a Feira do Produtor? É uma coisa simples. Está lá o palco, sem nada, sem ninguém. Não há um incentivo do poder público, que poderia só colocar a caixa de som, né? Colocar uma mesa ali, assim, ó, pessoal, quem quer ali, se cadastra aqui, vamos fazer um controle, cada um toca aí 30 minutos, uma hora. Por que não? Medidas simples, mas que trazem uma diferença para a pessoa. O jovem que está tocando em casa vai tocar para o público. Exatamente. O público não vai nem olhar. Capaz de pegar um tomate ali na Feira do Produtor e jogar nele. Mas pelo menos ele está ali se aventurando. É um incentivo, né? É incentivo. Meu irmão tem uma escola de música lá em São Paulo, a School of Rock. E tem uma filial em Porto Alegre. Eu estava em Atlântida no verão e o pessoal foi ali, os jovens, né, crianças, tocando para a família, né? Mas a família levou os amigos, estava cheio de gente. Coisa simples. E eu vi, por exemplo, assim, a questão de pensamento a longo prazo, né? Eu faço parte do Conselho de Turismo de Osório, né? Até quando não sei, mas estou lá ainda, né? Tanto que eu reclamo e critico. Um abraço para o Thiago, que é o presidente, Thiago da Rácio, né? E aí eu estava em Gramado em outubro e já tinha decoração natalina, em outubro, né? O Rodrigo falava de Gramado. E eu cheguei para esse pessoal, quando é que nós vamos pensar a decoração natalina para trazer turistas para Osório para o Natal? Falta muito tempo, a gente tem que outras coisas. Não, mas a gente não tem que pensar na prefeitura. Vamos conversar com o empresariado para eles fazerem. A gente não pode, infelizmente, a gente acha às vezes que o poder público é uma mãe que está ali pronta para atender a todos toda hora. Não. Vamos incentivar que o empresariado faça algo. Vamos incentivar que o comércio tenha a vontade de mostrar que está ali, que vai crescer junto, que vai mostrar. Para isso, claro, o poder público tem que incentivar, tem que favorecer, tem que trazer medidas e políticas públicas para que isso aconteça. E isso, infelizmente, não acontece. Parece que as pessoas esperam poder muito público, pouco fazem, ou quando fazem reclamando. Né? A gente tem que parar de reclamar e partir para ação. Isso, infelizmente, não acontece. Nesse último Natal, a gente sequer viu, né, lojas enfeitadas. Não, assim, tinha. O pessoal parece que perdeu aquele ambiente de promoção de um evento, né? Tu sabe que o Romildo usou uma palavra muito interessante, uma frase: nós temos que voltar a trazer a autoestima das pessoas, né? E isso é interessante. Claro que ele já é antigo já na cidade, mas é verdade, as pessoas precisam voltar a acreditar no seu potencial, né? Em geração de emprego, a questão do Natal e outras políticas, assim. A Páscoa agora. É a Páscoa. Quanto tempo falta para Páscoa agora? 3 semanas? 2 semanas? Nem que isso. Tem do comércio, só tem ovo de Páscoa no mercado. Meu Deus, não vou nem falar em preço de ovo de Páscoa. Tem uma decoração pascal, vamos usar. Nós temos um evento, né, Rodrigo, desculpa te interromper, que é a subida do morro ali, que é na Sexta-feira Santa, que é um evento que poderia ser melhor divulgado pelo município, por toda a comunidade. Vem gente de fora fazer a procissão da Via Sacra ali. Por que não tornar esse evento um ícone para Osório? Porque é um evento religioso, mas e daí? Vamos fazer o turismo acontecer. Para todos, né? Exatamente, vivemos tem espaço para todos. No Estado laico, né? Tem para todos. E o pessoal confunde Estado laico com Estado ateu, infelizmente, né? Infelizmente. André, muito obrigado Vitor André, muito obrigado pela tua participação. Nosso tempo se esgotou, né? Temos o Cristiano aí até as 10 horas. Não, agora pode tocar, que eu tenho que ser. Meu filho tá com febre, agora tu vai ter que sair junto? Agora pode continuar com o André aí. Não, a gente vai encerrar a entrevista, porque o André já tem seus compromissos. Quero te agradecer pela presença aqui nessa manhã, mas nós vamos voltar ainda, temos até finalzinho de abril, início de maio aí, a janela para poder conversar no rádio, né? Sim. E debater assuntos importantes como esse, né? Inclusive trazer outras pessoas para nós debatermos, né? Ideias diferentes também, né? Não somente os mesmos, mas muito obrigado que você falou de temas importantíssimos que as pessoas podem depois te cobrar lá no plano de governo, né? Inclusive sugerir, né, Rodrigo? Porque eu acho que isso é uma coisa assim, eu aproveito o espaço também para dizer, a gente está aberto
para que as pessoas contribuam com essa formação desse plano de governo. Porque, assim, a gente não tem como dominar todas as áreas, todos os assuntos. Isso é humanamente impossível. Mas a gente pode fazer uma junção das pessoas que têm conhecimento de cada uma dessas áreas para montar um plano coeso e adequado para a realidade do município. E só para finalizar, assim, né, eu sei que o tempo está curtinho, eu quero te agradecer pelo espaço novamente, né, sempre muito bom estar aqui conversando contigo, e uma pequena correção, Cristiano, que eu não posso sair sem fazer. Cara, PDT não é de esquerda. PDT não. Um partido que teve o delegado Ferri por muitos anos nas suas fileiras, PDT que nem o PP, ele é de cima do muro. Ele é de quem está no governo. Ele está no governo, Então, só para fazer essa correção, PDT, porque não pode ser o pensamento, mas o PDT, se for acompanhar... Darcy Ribeiro, Leonel Brizola e me faltou o nome do outro, os coitados até hoje estão se revirando no túmulo. Esses eram de esquerda. A ideologia brizolista, ela morreu com Brizola. Sim. Eu digo assim, foi a última. Ulisses Guimarães morreu um pouco antes, né? Mas assim, é visto que o PDT, por exemplo, Carlos Lupe, toda a parte do PDT, ele é abraçado com o PT, com partidos de esquerda, e eu digo de esquerda, não vou dizer nem centro-esquerda, nem extrema esquerda, que o pessoal da esquerda adora falar extrema direita, mas para mim é tudo esquerda e tudo direita. E infelizmente, aqui em Osório, eu já vi gente falar que o PDT é conservador. Que o PDT é até de direita, assim, não, gente, não. Não é certo. Não é, e a prova disso é, por exemplo, a nível federal, a gente vê aí o PDT trabalhando com o PT, abraçado com Lula e fazendo o MDB também faz. Quem? O MDB, o próprio PT, até o PL já foi vice do Lula. Não, então, isso há quanto tempo atrás? Aí o PL é de esquerda. Há quanto tempo atrás isso? Não, tudo bem, mas o PL é de esquerda. Não, estou dizendo hoje. Não, né? Hoje, o MDB é centro. E é centro que vai para qualquer lado. Concordo com isso. E o PDT também. O PDT não. O PDT sequer é oposição aqui em Osório. Tem oposição em Osório ao governo do Roger? Não tem, porque o PDT não é uma oposição. O PDT não é contra esse modelo de governo do MDB. É a mesma coisa. Bom, aí são visões. Eu vejo o PDT aliado. O PDT nunca vai se aliar com o PL ou com partidos de direita. Nunca. Da mesma forma que o PL nunca vai se aliar com partidos de esquerda. Nunca. Como, por exemplo, o PDT nunca vai? O PDT nunca. Pois há rumores que o PDT vai junto com a União Brasil aqui em Osório. Mas a União Brasil não é direita. Mas... União Brasil não é direita. União Brasil, ele pegou lá o pessoal que tentou se explorar a bandeira do Bolsonaro lá em 2018. Inclusive, a casa do presidente do União Brasil, ontem, foi incendiada, ontem lá no Nordeste. As duas casas dele, da irmã dele, foram incendiadas por dissidentes, por pessoas que não gostaram que ele assumiu a presidência do União Brasil, que queriam o ex-presidente do União Brasil. Essas atitudes aqui, para mim, são totalmente criminosas, e para mim demonstram que eles não querem um olhar fora daquilo que tinha ali posto. Pessoas que exploram o partido para fazer o enriquecimento próprio. Isso para mim não dá, isso para mim não acontece. O União Brasil faz parte de um centro-esquerda, o PDT para muitos é centro-esquerda, para outros ele é esquerda, mas eu nunca vou considerar o PDT extrema-esquerda. Para mim, se fosse levar extrema-esquerda, era para mim o PSTU, o PCO, né? Sim. Esses são extrema-esquerda, né? PCdoB, né? PCdoB dependendo, tem uns ali que para mim até são às vezes mais direita que alguns que tem na mas, direita. Cristiano, eu acho assim, ó, que a gente... se for considerar em nível nacional, é uma coisa, estadual é outra, o PDT, né, falando do PDT, e municipal é outra. Eu acho que o PDT municipal ele é mais à direita, o PDT estadual é um centro-esquerda, centro-direita, e o internacional é a esquerda, entendeu? Em esferas diferentes. Agora, as pessoas que compõem o partido aqui em Osório, a maioria das pessoas que compõem o PDT osoriense, elas têm um alinhamento muito mais para a direita do que para a esquerda, salvo algumas exceções, que eu posso citar aqui o próprio Marcelo Reis, a Lourdes Helena, o Binho, que são pessoas à esquerda dentro do PDT, mas o PDT em geral em Osório é um partido mais à direita. Cara, eu acho que o Rossano, por exemplo, o Rossano é um cara que tem uma visão bastante... O Rossano é ex-cunhado do Abraão, que era PT. Sim. Né? O Rossano vem do PT. Né? Vamos lá, Romildo Bolzan. Onde é que o Romildo Bolzan estava na eleição de 2022? Comemorando a vitória do Lula no Largo Estudante. Então, se pensar que ele não é aliado à esquerda... Bom, não, tudo bem. Daí, se tu considerar questões de
alianças, tá, talvez a gente possa reconsiderar a maneira de alguma, mas em geral, o modelo de governo que eu quero me referir, o modelo de governo do PDT e do PMDB são muito Vocês não similares. estão contando aí, vocês dois, na questão da transfusão de sangue, né? Teve uma vez... teve uma série... Transfusão de sangue? Teve uma vez em Osório um discurso de um vereador, inclusive hoje é um CC na 11ª DE aqui de Osório. Ele trabalha 1 hora por semana, ganha um saláriozinho em torno de 4 a 3 mil, com desconto vai dar R$3.800, nada contra, é o salário dele. Olha só, ele já passou pelo PP, ele já passou pela época do Ciro, ele passou pelo MDB, agora ele está no conjunto com Alceu Moreira e é um cargo de confiança do deputado estadual, o Luciano. E ele trabalha 1 hora por semana, assina, ele chega ali, por exemplo, às 8 horas da manhã, assina o ponto, fica 1 hora, na verdade ele trabalha 2 horas por semana, ele assina o ponto ali na 11ª DE, e quando ele foi vereador do PP, ele disse assim, o dia que eu sair do PP, eu faço transfusão de sangue. E ele saiu do PP e foi para um outro partido. Fez transfusão de sangue? Fez transfusão de sangue. Tem isso aí também, pode acontecer. Não, seu Vitor, assim, o que eu vejo? Não dá para desvincular municipal, estadual e federal. Tá? Eu não vejo isso. Por exemplo, PSDB, para mim ele é um centro-esquerda, mais voltado para a esquerda. Porque Eduardo Leite está colado com Lula. Apoia muito mais o Lula, embora tenha se colado meio em cima do muro com o Bolsonaro para ganhar voto, o Bolsonaro lá na eleição, ele está muito mais alinhado com o Lula. Mas o Leite é privatista e privatização é um tópico central dos governos de direita. É muito mais globalista, né, do que privatista, né? A questão do, por exemplo, ano passado nós estávamos conversando com republicanos, tá? E as minhas reticências com republicanos começaram quando ele começou a se aliar ao governo federal na esquerda, entendeu? Ao PT. Hoje, por exemplo, mas o PDT de Osório é de direita. Eu não vejo isso como direita. Eu vejo, por exemplo, inclusive do PSDB, eu vi pessoas saindo do PSDB de Osório dizendo que tinham pessoas de extrema direita no PSDB de Osório e por isso saíram e foram para o PDT, onde é um partido de esquerda. Pessoas saíram do PSDB dizendo que iam para um partido de esquerda que era o PDT. E eu vejo assim, como é que a gente vai desvincular se o filiado, se o político da direita, do PDT aqui de Osório, quando ele paga uma contribuição, vai para o Estado e vai para o Federal, e o Federal está colado com a esquerda. Então, assim, não tem como desvincular. Pode ser um pensamento teu, ou talvez da tua linha, do teu partido, e ok, aí eu respeito. Mas dizer que o PDT é um partido de direita, muito mais de direita que de esquerda, aí não, aí falta um pouco de, digamos, talvez de fatos, né? Divisão de fatos, né? Eu entendo isso pela forma de governar e pelos discursos de pessoas importantes dentro desses partidos, né? Como eu disse, há exceções.